Olá, queridos, a paz do Senhor, como é que você está? Você está fazendo a sua leitura da Bíblia todos os dias? Lembre-se, nós estamos aí nesse propósito, nesse projeto maravilhoso, então não desista, continue aprendendo mais e mergulhando mais na palavra de Deus. Nós chegamos ao dia de número 97, o 97º dia, e nós vamos compartilhar 4 textos, mas antes de compartilhar esse texto, eu quero motivar você a não esquecer de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo com os seus familiares, com os seus amigos, nas suas redes sociais, com o maior número de pessoas possível, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Está sendo bênção para você? Pode ser bênção para outras pessoas também. Amém? E lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, vai falar sobre, tem um título aqui na minha versão, as nações idólatras serão expulsas. E olha o que fala aqui no versículo 1. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para ela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os gigazeus, os amoreus, os cananeus, os fariseus, os heteus e os jebuseus. Então Deus vem trazendo uma promessa, que ele vai expulsar de diante da nação de Israel muitos povos. E aqui no versículo 7, olha só o que Deus vai falar para a nação de Israel. Isso aqui é muito interessante. Versículo 7 diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com sua mão poderosa e os redimiu da terra de escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Olha só. Então Deus está dizendo para Israel o quê? Olha, não pensem que eu tirei vocês, que eu dei vitória para vocês diante de outras nações, porque vocês são um povo forte, por causa da força do braço de vocês. Não foi nada disso. Foi porque eu os amei. E havia uma promessa, eu sou fiel à minha palavra. Eu prometi aos seus antepassados que daria vitória, que vocês seriam o povo escolhido. E é porque eu sou fiel à minha palavra que eu dou vitória para vocês. E aí ele começa a falar, do versículo 12 em diante, que há bênção sobre a obediência. O Senhor ele vai dizer assim, no versículo 16: vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhes entregar. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso lhes seria uma armadilha. Ele está dizendo, olha assim, eu vou dar vitória para vocês. Vocês serão um povo vitorioso, mas se vocês caírem no pecado que esse mesmo povo comete, no pecado da idolatria, isso será o fim de vocês. Então havia o quê? Havia um critério para que esse povo de Israel continuasse sendo vencedor. Qual era esse critério? A obediência. Então a obediência é que nos leva longe, é a obediência ao Senhor que nos faz vencer todas as batalhas, todas as guerras que a gente possa vir a enfrentar. E agora nós chegamos no livro de Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 1 diz assim: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu como juramento aos seus antepassados. Lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho. Novamente aqui, o Senhor trazendo a lembrança do povo de Israel, que eles não deveriam esquecer da onde o Senhor os tirou. Da onde ele tirou esse povo foi de uma terra de escravidão. Eles eram escravos de Faraó. E Deus diz assim, olha, não esqueçam da onde eu tirei vocês. Vocês não podem esquecer. E no versículo 11 diz assim: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes dou. O Senhor está sempre trazendo a lembrança do povo de Israel, está sempre trazendo a nossa lembrança que nós não podemos esquecer as suas ordenanças. A bênção para aquele que obedece, a bênção para aquele que obedece
ao Senhor. E o melhor de tudo, né? O que o Senhor queria dizer com tudo isso? Olha, é melhor vocês me obedecerem, porque nunca esqueceram do que eu fiz por você, porque vocês têm motivo de gratidão, do que vocês pecarem e acabarem sendo levados à ruína. A importância da gente obedecer ao Senhor. E então nós chegamos no capítulo 7 do livro de Jó, e eu quero destacar para você o versículo 4, que diz assim: quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama de um lado para o outro até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes, as cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus. Versículo 6: meus dias correm mais depressa que a ançadeira do tecelão e chegam ao fim, sem nenhuma esperança. Aqui a gente percebe que Jó, ele já está com o seu corpo totalmente coberto de ferida, de chagas, e ele começa a falar para Deus: até quando eu vou passar por isso? Eu não consigo dormir à noite, terríveis são os meus dias, eu não tenho mais esperança de viver. E aí no versículo 21 diz assim: por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó, tu me procurarás, mas já não existirei. Já está falando para o Senhor assim: olha, me tira dessa situação, porque daqui a pouco eu morro, o Senhor vai me procurar e não vai mais me achar. Eu acredito que o que doía mais em Jó seria pensar que a qualquer momento ele poderia morrer e não teria mais vida para manter comunhão com Deus. Eu acho que isso foi mais doloroso do que as feridas que estavam em seu corpo. E agora nós chegamos no livro de Mateus, capítulo 27, do versículo 32 ao 66. E esse capítulo, especificamente a partir desse versículo 32, ele vai falar a respeito da crucificação. Que aqui no versículo 32 diz assim, olha só: ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Olha só, Jesus ele ia no caminho para ser crucificado, pegaram um homem chamado Simão e esse homem ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Você sabia disso? Você já tinha observado isso? Que alguém ajudou Jesus a carregar a sua cruz? E aí no versículo 35 fala que depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e ficaram vigiando sentado ali. E aí no versículo 37 diz assim: por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: esse é Jesus, o rei dos judeus. Eles fizeram aquilo como uma forma de deboche. Então, além de Jesus, ele está sendo ali crucificado, ele está sendo também muito humilhado. Estão tirando chacota de Jesus. Lá na frente, quando você continuar lendo, você vai ver que eles vão dizer assim para Jesus, quando ele está sendo humilhado e maltratado: você não é o rei do judeu? Então sai daí, salve-se a si mesmo. Então Jesus ele está passando por uma pressão tão grande, uma pressão carnal, física e emocional e até psicológica. E aí lá na frente vai dizer que com Jesus também tinham outros que estavam sendo crucificados, e esses também zombavam de Jesus. Aqueles que estavam ali do lado de Jesus também estavam, tirando graça com Jesus, fazendo chacota de Jesus. Então ele passou sim por muita humilhação. E aí no versículo 45 diz assim: e houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus chegou agora ao extremo. E aí no versículo 50 diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Olha só, e naquele momento Jesus morreu. Ele entregou o seu espírito ao Senhor. E aconteceu o quê? Do versículo 57 em diante, vai falar também a respeito do sepultamento de Jesus. Depois que tudo isso aconteceu, Jesus foi sepultado. E um homem chamado José de Arimateia colocou o corpo de Jesus em um sepulcro novo. Aí olha só o que é interessante, ó. Lá no versículo 61 diz assim: Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro.
sepulcro. Olha só, aquelas mulheres estavam ali, aguardando que alguma coisa acontecesse. E lá no versículo 62 diz assim, olha só, no dia seguinte, isso é, no sábado, outros chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias, ressuscitarei. Então eles lembraram. E o que foi que eles fizeram? Eles lacraram o sepulcro, eles colocaram uma pedra de segurança, eles lacraram aquele sepulcro. Mas será que isso foi possível para deter Jesus? Será que isso deteu Jesus, o sepulcro, aquela pedra, aquele lacre? Você vai descobrir isso no decorrer da sua leitura da Bíblia, então não pare, porque isso aqui é só o começo, isso aqui não é o fim de Jesus, isso aqui é o começo da história de Jesus, do triunfo de Jesus. Mas você só vai descobrir quando você continuar fazendo a leitura da Bíblia. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe, que você continue firme na sua leitura. O Espírito Santo tem muito a revelar de forma pessoal para você, então não pare. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe. Até a próxima e não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, de curtir, para que outras pessoas também sejam poderosamente edificadas. Amém? Até a próxima.